Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos os nossos amigos e irmãos que costumeiramente nos assistem e nos veem por este canal, onde nós procuramos abordar aqui a revista da Escola Bíblica Dominical com um comentário à lição da semana. Nós temos em nossas mãos a revista editada pela CPAD, que tem por título neste trimestre que já se vai findando, que é Integridade Moral e Espiritual, o legado do livro de Daniel para a igreja hoje. Trimestre abençoadíssimo em que estamos estudando sobre o caráter, a irrepreensível conduta do profeta Daniel no período em que esteve em cativeiro na Babilônia. Hoje nós temos a lição de número 10 para falarmos, a lição de número 10 que tem por título As 70 Semanas. Esse tema que é muito discutido, muito falado, muito abordado por décadas afora. Estamos falando, estudiosos, teólogos, filósofos têm procurado entender o que é que o profeta Daniel está querendo dizer acerca das 70 semanas. Nós temos aqui o texto áureo, que se encontra no capítulo 9, que é o estudado dessa lição, e o versículo de número 24, que diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Pois bem, a leitura bíblica será feita do versículo 20 ao versículo de número 27, ou seja, apenas 7 versículos. E daqui então todo o estudo sobre esta lição. O interessante é que logo no versículo 20 nós encontramos Daniel falando que estava ele ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus pelo monte santo do meu Deus. Ele ainda estava falando, conforme ele disse. Ou seja, ele não havia terminado a sua oração e algo aconteceu. Conforme está no livro do profeta Isaías, capítulo 65, e o versículo 24, que é uma promessa bíblica, diz o seguinte: e será que, antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Ou seja, o Senhor Deus prometeu, por intermédio do profeta Isaías, no capítulo 65 e no versículo 24, que ele faria isso. E será que antes que clamem, eu responderei? E estando ainda falando, eu os ouvirei. Uma comunicação pronta, uma prontidão para ouvir e responder da parte de Deus. Cumpre-se cabalmente aqui na vida do profeta Daniel, que está dizendo no versículo 20 do capítulo 9, que estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado. Logo, descobrimos que Daniel estava analisando os rolos ou o livro do profeta Jeremias, especificamente para nós hoje no capítulo 25, bom lembrarmos que não havia numeração de capítulo e versículo na Bíblia Sagrada antes de 1550. 1550 é a data onde temos o primeiro exemplar da Bíblia com capítulos e versículos como existe hoje. Anterior a essa data existia apenas o Antigo ou o Novo Testamento, algumas porções, porém só a partir de 1550 é que todo
o Antigo e Novo Testamento foram numerados. Não me recordo agora como era o nome da pessoa que conseguiu realizar essa obra. Porém, não havia isso. Então, o profeta Daniel está lendo o profeta Jeremias, não é, que o antecedeu, e está tentando entender o que é que Jeremias disse acerca desse cativeiro. Ele está já com aproximadamente 85 anos de idade, 85 ou 87, depende muito aí do entendimento das datas, e ele descobre então que serão 70 anos de cativeiro. O profeta Jeremias, usado por Deus, deixou claro que o cativeiro, a disciplina, a correção do Senhor não ultrapassaria os 70 anos. E descobrindo isto, Daniel então se coloca a orar, a buscar pela face do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E ele estando ainda falando, estando ele ainda orando, confessando não somente o pecado do povo, mas os seus pecados. Não somente o pecado da nação, mas seus próprios pecados. Bom lembrarmos muito bem isso, porque o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus, não somente faz confissão pela igreja, pelo povo, pelo rebanho. Antes de mais nada, confessa a sua culpa, a sua culpabilidade perante o Senhor. Não há sucesso naqueles que só conseguem enxergar o erro dos outros e não seus próprios, que não se incluem na comunidade de Israel. Daniel está incluso, ele toma o seu povo como sua parte, participante do povo. É isso que precisamos ainda nos nossos dias, meus amados amigos e irmãos, de pessoas que se envolvam com o povo, façam parte do povo e não somente os condene, não somente veja erro neles, mas que seus problemas passem a ser os meus problemas. O problema do povo faça parte dos meus problemas, eu me inclua no juízo, na disciplina do Senhor, à minha cidade, à minha nação, e eu confesse diante do Senhor isso, que eu entendo que eu faço parte desse povo e juntamente com eles somos pecadores. Foi o que o Daniel fez. Perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, ele repete, é a segunda vez que ele frisa muito bem que ele ainda estava orando, não havia terminado a oração, estava ainda falando com o Senhor Deus, e disse então que o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Gabriel, que é um ser espiritual e celestial, que é um anjo, não é? Veio de encontro com Daniel. Esse ser apareceu ao profeta Daniel. E interessante lembrarmos que isso aconteceu à hora do sacrifício da tarde. Muitas coisas aconteceram nesta hora, nesse momento. E eu apenas cito duas delas, ou três, melhor dizendo. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículos 36 ao 38. Leiamos o que está escrito. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículos 36 ao 38. Nós, para quem já tem uma habilidade com a Bíblia, já se recorda que estamos falando de Elias, o profeta, no monte, junto com os profetas de Baal. E neste versículo que nós estamos mencionando, ele diz o seguinte: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel e que sou teu servo. Conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor.
para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Ora, foi nesse momento deste sacrifício da tarde que o Senhor Deus ouviu a oração do profeta Elias. Nós ainda podemos ler o livro do Esdras, no capítulo 9 e no versículo 5, e uma outra referência também a isso. Esdras, capítulo 9, e o versículo 5 diz: E perto do sacrifício da tarde, me levantei na minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. Ora, ele também está dizendo que perto do sacrifício da tarde, ele também se levantou na sua aflição. Estava também afligido, orando nesse horário, no sacrifício da tarde, que era estipulado lá no livro do Êxodo, capítulo 29, versículos 38 ao 42. Êxodo 29, 38 ao 42, que estipulava os horários dos sacrifícios que deveriam ser observados. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 27, Mateus 27, 46, também vai dizer sobre isso. Mateus 27, 46. Leiamos o que está escrito, que diz assim a palavra do Senhor Deus. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? A hora 9. O próprio Senhor Jesus está orando a hora 9. Então temos aí o exemplo de Elias, de Esdras e agora, por fim, do próprio Senhor Jesus. Perto da hora 9 ou do sacrifício da tarde, então temos aí o profeta Daniel recebendo esta revelação do anjo Gabriel, que está lhe trazendo uma visão. Pois bem, e me instruiu e falou comigo, diz o versículo 22, me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Ou seja, ele veio para ajudar o profeta Daniel a entender o sentido da visão, o que significa, em que tempo pode acontecer isso. E ele continua dizendo: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e atende à visão. Ora, aqui nesse exato momento, ele diz que quando ele falou, saiu a resposta e Gabriel lhe veio trazer. É um caso diferente de quando ele tem a visão e se leva 21 dias uma batalha até que a resposta chega. Então, nesse momento existe uma resposta rápida, porém, daqui a pouco temos uma resposta que se demora para se acontecer. Nesse caso, então, ele recebe a resposta prontamente. E diz o anjo Gabriel, que é um ser celestial, que atende a Deus, deixamos bem claro que ele não está a serviço dos homens, não está a governo dos homens, ele está a serviço de Deus para a igreja, não é? Para ajudar os santos em Cristo Jesus, somente para isso. Essa maluquice, essa baboseira que existe por aí de homens querendo dar ordem aos anjos, isso é tudo invencionice da cabeça humana, não é? Devemos tomar muito cuidado com isso, porque Pedro vai dizer, naquelas cartas que nós temos lá
no finalzinho, ele diz que não ousaram lançar juízos blasfemos contra aquelas autoridades. Ou seja, devemos tomar cuidado sobre essa condição dos anjos. Esse anjo veio trazer essa orientação a Daniel. E ele diz que, no versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e pôr fim aos pecados, e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. 70 anos eles estão em cativeiro na Babilônia. Daniel acabou de ouvir isso. E imediatamente, ao orar, ao sofrer por isso, entendendo que isso é o tempo da correção do Senhor Deus para seu povo, imediatamente ele é orientado sobre uma nova revelação, que, terminando 70 anos de cativeiro, ainda existem 70 semanas. 70 anos cumpre-se cabalmente em anos para o período de cativeiro babilônico. Agora, ele está entendendo que haverão 70 semanas, porém estas semanas não serão interpretadas como os anos de cativeiro babilônico. O anjo Gabriel está falando com ele de coisas futuras que ainda acontecerão. Essa profecia terá que ser selada e para muitos dias ainda. E a interpretação é diferenciada. Lógico que ele está falando aí de 490 anos, não é? Entende-se que são 490 anos pela conta de ser um dia da semana para cada ano, não é? Cada dia da semana, um ano. Nós devemos lembrar que essa conclusão tem veracidade bíblica. Temos material bíblico que justifica essa somatória, essa conclusão em deduzir esses anos. Se nós lermos aí Números 14, versículo 34, nós veremos o seguinte. Números, capítulo 14 e o versículo de número 34. Números 14, 34, ele diz o seguinte: segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Logo também em Ezequiel, no capítulo 4 e no versículo de número 6, leiamos juntamente Ezequiel, capítulo 4 e no versículo de número 6. Vejamos o que Ezequiel corrobora com essa datação. Ele diz o seguinte: e quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias, um dia te dei para cada ano. Então, não é nova essa interpretação, está na Bíblia. O Senhor Deus falou aí por duas vezes com relação a essa datação, ou essa forma de se contar esses dias destas semanas. Ainda teria Levíticos 25:8, Levíticos capítulo 25 e o versículo de número 8, para falarmos por que chegamos a essa ideia de 490 anos. São então 3 períodos. O primeiro período de 7 semanas, que se concluem em 49 anos, iniciando-se em 445 a.C., baixo o decreto de Artaxerxes, Longímaco, que ele é quem libera, é ele quem decreta,
não é? A reconstrução de Jerusalém. A reconstrução de Jerusalém levou-se um tempo, teve uma interrupção de 16 anos, os irmãos sabem muito bem disso, e o próprio profeta Ageu, Zacarias, são usados para exortar o povo acerca da reconstrução de Jerusalém, e tem toda aquela exortação, não é? E depois é que deu continuidade. Os historiadores entendem que a totalidade da reconstrução de Jerusalém se deu em 396 a.C., ou seja, desde o momento em que saiu o decreto para a reconstrução de Jerusalém até que se finalizou por completo, tanto o templo como as muralhas, não é? Que foi dificílimo, porque o próprio Gabriel falou isso, que assim seria, não é? Ele devia entender que seria em tempos difíceis. Ele disse no versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, e 62 semanas as ruas, as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, houve aí muita angústia, muito impedimento. Os irmãos conhecem a história daqueles homens que tentavam impedir a reconstrução, que fizeram de tudo para atrapalhar a obra de Deus. Então, todo esse processo, acredita-se que levou até o ano de 396 a.C., totalizando os 49 anos decretados como sendo a primeira semana. O segundo período dar-se-á, então, no advento do Messias, na sua morte, na destruição do templo em 70 d.C. por Tito. Então, a segunda parte da visão, que são esses outros anos que estão descritos aqui, são relacionados até a vinda, morte e ressurreição do Cristo, do Messias Jesus de Nazaré, e destruição do templo por Tito. A terceira parte, ou o terceiro grupo, conclui-se que se cumprirá no futuro, essa última semana que fica faltando das 70 semanas, primeiras semanas, 62 semanas e mais uma semana. Então, ele termina, por fim, faltando uma semana. E está claro isso em Mateus capítulo 24, versículo 15, que ainda se cumprirá, ainda se concretizará, não é? E se concretizará na vinda do anticristo, que se assemelha, que é prefigurado por Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, esse homem cruel, rude, esse homem maligno, que usou de astúcia para fazer os acordos com os generais de Alexandre e chegar ao domínio e, por fim, também fazer amizade com os judeus, com os galileus, para depois ir contra eles. Da mesma forma como foi Antíoco Epifânio, assim será o anticristo, não é? Sobrando aí os 7 anos que também se darão num acordo, numa aliança, porque o anticristo será perspicaz, será audacioso, ardilhoso na aliança, na conversa, na política. Ele conseguirá por meios políticos, por diversos meios, conseguir fazer uma aliança com o próprio povo judeu na semelhança do Antíoco Epifânio. E um acordo de segurança será feito, travado entre esse anticristo com o povo de Deus. Porém, na metade da semana, conforme descrito em inúmeras passagens também da Bíblia Sagrada, na metade da semana ele rompe com o contrato e ele, de ajudador, de protetor, ele se vira contra o povo judeu e então passa a persegui-los, passa a afrontar e a perseguir o povo judeu. Então, entendemos que essa última semana, dessas 70 semanas de Daniel, então,
não se dará agora. Esses 3 grandes príncipes descritos aqui, também é como ele está falando no versículo 26, né? Depois das 62 semanas será tirado o Messias, não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinados assolações. Então, são 3 príncipes aí declarados. O primeiro príncipe é o Messias, segundo o comentarista da lição, Eliana Cabral. Segundo seria Tito, em 70 depois de Cristo, que houve aquela destruição do templo, e por fim, não havendo mais sacrifício até os dias de hoje, não há mais sacrifícios no templo, porque eles não têm mais templo, né? Os irmãos sabem muito bem disso, que hoje existe lá no local uma mesquita, não é? E por isso não existe mais sacrifício. E por último, o terceiro príncipe, que é a semelhança daquela figura horrenda, feia, não é? Amedrontadora, é o próprio anticristo. Até mesmo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 3 ao 9, ele fala sobre isso, e João, na sua primeira carta, no capítulo 2 e no versículo 18, também. Por que é então que existe essa separação entre essas semanas e a última semana? São 3 fases de tempo que não precisam necessariamente estarem ligadas. O que está aí no meio entre esta semana e aquela última é justamente um tempo chamado tempo dos gentios. O tempo dos gentios, o tempo de anunciar o evangelho, as boas novas aos gentios, o conhecimento do Senhor por toda a carne. Esse tempo é o único que detém a última semana, até que se cumpra o tempo dos gentios. Então, posterior a isso, cremos nós, posterior a esse cumprimento, dar-se-á então o início da última e grande e terrível semana. Nós acreditamos que a Igreja de Jesus Cristo não sofrerá a grande tribulação. Acreditamos que a Igreja de Jesus será arrebatada antes do período terrível da grande tribulação. É uma grande promessa, é a promessa que também o Senhor Deus fez a Daniel, confortou a Daniel e também conforta a Igreja, que o Senhor nos livrará, o Senhor nos dará livramento sobre esse momento em que Ele tratará com toda a humanidade. Nós glorificamos o nome do Senhor, porque a profecia bíblica serve para o nosso consolo. Tudo quanto foi escrito para o nosso consolo e ensino foi escrito conforme está escrito na palavra. E também as profecias nos dão consolo. O livro profético ou os livros de profecia servem para consolo de toda a alma humana. Se alguém está exasperado, desesperado com relação ao futuro, teme ao que pode acontecer com a sua vida, não seja assim. Não vá aos horóscopos, não vá consultar adivinhos, consulte a palavra de Deus que nos garante acerca do futuro. E uma certeza temos na palavra, que existe sim um juízo, haverá sim um juízo, e nós precisamos estar em Cristo Jesus para sermos livres de toda a opressão que há de vir sobre a terra. Devemos estar incluídos naqueles que serão arrebatados para junto do Senhor Jesus. Isso não é uma utopia, isso é uma promessa bíblica que infelizmente alguns estão tentando roubar da igreja, dizendo que isso é uma grande utopia, não é? E nós sabemos que isso é serviço de Satanás, não é? 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo nos exortou
que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se não existe ressurreição, é vã a nossa pregação. Os mortos não ressuscitarão, então é vão todo o trabalho que está sendo feito, porque não existe ressurreição. É isso que Satanás quer, dizer que tudo que estamos fazendo é em vão, pregar o evangelho é em vão, viver a igreja é em vão, e tudo é em vão, porque não vai haver ressurreição. É todo o serviço de Satanás. Mas a obra de Jesus Cristo é desfazer os trabalhos, as obras, os empecilhos de Satanás e dizer para a igreja: haverá sim ressurreição de justos e de injustos, haverá sim ressurreição para os fiéis que morreram em Cristo. Nós de forma alguma antecederemos aos que dormem, porque os que dormem ressuscitarão primeiro, conforme está escrito na Escritura, e depois nós também seremos arrebatados. Pois bem, resta-nos aqui apenas ficar com essas palavras, de um pouco de acréscimo aí com relação às 70 semanas, ao pedido da fidelidade, da continuação da fidelidade ao Senhor, que é fiel para nos ajudar. Que Deus em Cristo te abençoe, te dê uma ótima semana ainda, uma belíssima aula, e que Deus abençoe a classe e a igreja que está aos seus cuidados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.